E como diria nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Estela Lima e a pergunta que eu faço para você é: como você divulga a sua empresa? Eu acho bem interessante quando eu vou em algumas empresas, os clientes sempre ficam às vezes meio acuados. Ah, Estela, a gente faz assim, assado, não é tão profissional, tal, né? Principalmente quando a empresa está buscando um reposicionamento mesmo. Mas eu sempre falo para os clientes, o importante é fazer. Depois, com o tempo, vai se melhorando, tá? Então, como eu sou publicitária, é um dos assuntos prediletos, que é ferramentas que você pode utilizar de formas estratégicas para promover o seu negócio, ferramentas de mídia, tá? Primeira coisa que nós precisamos ter: fazer por fazer? Não, isso é investimento, é dinheiro e ninguém pode jogar dinheiro fora, concorda? Então você precisa ter uma meta. Cada campanha que você for desenvolver, qual que é a meta dessa campanha? Mas para você ter meta, a gente precisa entender que tipo de comunicação, o que você está precisando comunicar para o teu cliente. Você está precisando fazer uma venda? Ou você teve um problema, você está precisando fortalecer a tua imagem? Ou de repente, sei lá, você vendeu um lote de produtos lá e estavam estragados e isso comprometeu, abalou o teu relacionamento com o teu cliente? Quais são as formas que a gente pode utilizar e resgatar essa credibilidade junto ao teu cliente, tá? Então vamos entender, hoje você tem dois tipos de cliente, ok? Você tem os clientes reais, que são os clientes que você já atende, e você tem os clientes potenciais, que são clientes que você gostaria de atender e você não atende. É aquela fatia que é sua, mas você precisa fazer o quê? Buscar essa fatia e trazer para você, tá? Os clientes reais são os clientes do dia a dia, são os clientes que já têm uma história, um relacionamento com tua empresa. O que é importante fazer com esses clientes reais? Manutenção, fidelização, pós-venda, cada vez mais investir nesse formato de pós-venda, que isso faz o quê? Cativa o cliente, ele percebe que você está preocupado com ele. Não é só quando ele fez a compra, tá? E aí tem aqueles clientes que eles não compram no teu negócio. Como que a gente vai alcançar esses clientes? Então tem esses clientes potenciais, que são os clientes que ainda não consomem no teu negócio. Você pode aumentar a tua renda trazendo esses clientes. O que acontece é que às vezes a gente fica muito investindo só no nosso entorno ali. As mesmas mídias, o mesmo banco, a mesma praça, a mesma poeira, as mesmas pessoas, a mesma conversa. E se você quer aumentar, projetar o seu negócio, precisa mudar a forma de fazer. Porque isso chama a atenção quando você faz diferente, tá? Então, vamos estudar, além de manter os teus clientes reais, como atingir esses potenciais, mas falando especificamente sobre mídia. Então, você precisa comunicar, você precisa chegar nessas pessoas para elas saberem que você existe. Se você não faz nada, provavelmente, se o seu trabalho é muito bom, as pessoas vão comentar. Isso é muito bom também, o testemunhal. Mas se você quer crescer, você precisa investir em publicidade e propaganda, sem dúvida. Marketing, publicidade e propaganda. E aí você tem duas formas de atingir esse público, que é da forma dirigida e da forma massiva, que é o público de massa e o público dirigido. O público dirigido é quando eu crio uma ação para um público específico. Então, por exemplo, digamos que é aniversário da tua empresa, 10 anos da sua loja. E você quer fazer uma comemoração, então você vai fazer um convite e esse convite você vai fazer nominal a todos os seus clientes. Então você está fazendo uma estratégia com uma mídia dirigida. Olha, eu quero convidar a cliente Estela, que eu gostaria muito que ela estivesse aqui no dia desse evento. Então é direcionado, o próprio nome já fala. São ações que valorizam demais o cliente sente assim, um afago pelo teu negócio. Ele se sente especial, se sente único, é bem importante. Dá mais trabalho de fazer? Dá, mas assim, você escreve ali na página do teu cliente, fica aquela história marcada na memória dele, tá? Massa, são as mídias que você alcança um público muito maior, que eu acho importante você fazer também. Eu tenho cases de clientes que eles são empresas de pequeno porte, mas eles têm um estudo de projeção de crescimento, de expansão, de expandir para outras cidades. E eles acabam investindo, por exemplo, em TV. Aí você pergunta, poxa, Estela, ele tem uma empresa em uma cidade, mas investe em TV.
sei lá, 50, 100 cidades, o que eles estão fazendo? Fortalecimento de marca. O que acontece? Branding. Fortalece a marca, aquelas pessoas possivelmente, se um dia passar naquela cidade, vão ter interesse em conhecer aquela empresa. Se passarem na frente, olha, eu vi aquela empresa na TV. Ou quando essa empresa realmente começar a desenvolver o projeto de expansão concretamente, instalando, enfim, abrindo os pontos em outras cidades, as pessoas já saberão que empresa é, já estarão com a marca ali, ó, gravado. Então, tudo depende de quais são os objetivos da sua empresa. Tem as empresas também que elas querem, Stella, eu não quero crescer mais que isso, eu estou satisfeito com o meu espaço, tal, mas eu quero melhorar em qualidade, eu quero que quem ainda não consome aqui venha consumir. Então você pode investir estrategicamente em qualidade, ações diferenciadas, enfim, você tem que buscar aquela parcela que você não tem. Se de repente você está passando por um período também e fala assim, poxa, Stella, caiu muito minhas vendas, caiu 30%. Eu vou falar para você, invista 30% a mais em publicidade, em anúncio. Por quê? É essa fatia que você precisa trazer de volta. Então, quando você for fazer a expansão, tua marca já está na mente do consumidor. Tem casos de empresas que, por exemplo, eles falam assim, Stella, eu não tenho assim intenção de ampliar, ir para outras cidades e tal, mas eu quero ser o number one, o número 1 aqui no espaço onde eu atuo, aqui na minha região, no meu mercado. E para isso cria-se ações ali realmente para a cidade, mas sempre com enfoque, o que a gente pode fazer que o concorrente não está fazendo. Isso é uma outra coisa bem importante, tá? Se você não fizer alguma coisa, eu pergunto para você, o que você está esperando? Você está esperando o seu concorrente começar a fazer um monte de coisa para daí você se mexer? Tá? Então não fique esperando, fica atento e começa a agir. Tá? Um dia de cada vez, uma ação diferente, envolvimento de equipe, mas nós temos que criar. Vamos entender esse conceito que eu acho bem importante, marketing, publicidade e propaganda. O que acontece? Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo ouve, mas eu percebo que é uma certa confusão nesses três termos. Vamos entender bem, porque aí acho que fica fácil de você desenhar também a tua estratégia. Marketing. O que é marketing? Marketing vem de market, de mercado. Então é uma estratégia que você desenha para a tua empresa atuar. Como? Projetando preço, fortalecendo ali a localização, promovendo produto, serviço, lançando produtos novos, fazendo promoção de preço, fazendo, enfim, competições entre os clientes, enfim, tantas coisas, sorteio, enfim, tantas coisas podem serem feitas. Então isso é marketing, quando você cria uma estratégia de mercado para você atingir o teu cliente. Isso nasce na base ali da tua empresa, tá? Quando você parte para publicidade e propaganda, é quando você vai pegar todas essas ideias e você vai começar a fazer o quê? Projetar. Então vamos entender o conceito de marketing, publicidade e propaganda. É bem importante isso porque fica fácil de você desenhar o seu planejamento. O que acontece? Eu vejo que todo mundo fala marketing, publicidade, propaganda, todo mundo faz, mas as pessoas às vezes não sabem diferenciar. É importante porque isso ajuda na hora de você desenhar como que você quer atuar em cada ação, tá? Então marketing vem de market, mercado, ou seja, estratégia de mercado. Essa estratégia envolve o quê? Produto, serviço, preço, localização e como você vai promover tudo isso, tá? Então esses são os pilares do marketing. Quando você vai falar em publicidade e propaganda, eu vou passar para você a informação de uma forma que eu, Stella, internalizo. Mas pode ser que a hora que você lê, eu já li muitos materiais, às vezes há divergência, tá? Mas eu internalizo dessa forma, então... e é o que eu acredito também. Então, publicidade é todo tipo de investimento em publicidade que você faz, né, para publicar e chegar até o teu cliente. Então, publicidade eu entendo como uma mídia paga, tá? Para você publicar algo e, enfim, alcançar aí o teu target, o teu público. Propaganda é quando começa a se propagar gratuitamente. Por exemplo, se eu perguntar para você, que tipo de achocolatado você mais consome? Deve ser, eu consumo achocolatado X. Ou seja, eu não te paguei para você falar que você consome esse achocolatado, certo? Então você propagou um produto. A gente vê muito isso em época eleitoral, né? Propaganda eleitoral.
que todo mundo fica perguntando, e você, vota em quem? E você, de qual partido? O fato das pessoas ficarem defendendo um político, enfim, ou outro, ele está propagando gratuitamente, ele não está ganhando para aquilo. Então a propaganda, ela se propaga, ela vai devagando e um vai falando, tal. Então isso ganha uma projeção, tá? Então marketing, publicidade e propaganda, esses são os conceitos basicamente, tá? E aí, pessoal, você precisa comunicar a tua empresa. Você tem duas formas de comunicar a tua empresa. De forma institucional ou de forma comunicação publicitária mesmo. O que é institucional? O próprio nome já diz. É quando você fortalece a história da tua empresa, a instituição. Somos uma empresa de 20 anos no mercado, nascemos em tal localização, quem ajudou a construir essa empresa foi meu avô, na época era assim, assado. Ou seja, você traz toda essa história viva, né? Para o teu público entender como que é a tua instituição. Então vamos entender como você pode se comunicar com o seu cliente, tá? Duas formas, nós temos a comunicação institucional e a publicitária. E você precisa praticar as duas, tá? Sempre precisa andar juntas. O que é a comunicação institucional? É aquela que você fortalece a imagem da instituição, a tua marca, a tua história. Você cria um relacionamento com o teu cliente e ela passa a entender por que essa empresa existe, quando ela nasceu, qual é a missão, a visão, os valores dessa empresa, qual que é o conceito desse negócio, qual que é o comportamento dessa empresa, tá? Então ele é focado com a instituição. Por exemplo, quando você faz um site e você apresenta lá quem somos, o histórico, tal, etc., o que você está fazendo? Você está apresentando a instituição. Tá? Publicidade é quando a gente vai começar a promover o que você tem de produto, de serviço, que é aquilo que vai trazer negócios, né? Mais ligado geralmente à venda. Tá? Eu vou falar com vocês agora sobre alguns tipos de mídia. Tem muitos tipos de mídias, e eu ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eu sou muito apaixonada por essa parte que eu trabalho, principalmente, um dos meus trabalhos é a parte de criação. Mas você entendendo o tipo de mídia, você vai ver que você começa a desenhar na tua mente ações que você pode executar. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de mídia, certo? Nós temos a mídia impressa e nós temos a mídia eletrônica. Impresso, como o próprio nome já diz, né? E eletrônico, tudo aquilo que não é impresso. TV, rádio, internet, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre impresso. Por exemplo, nós temos folder, flyer, folheto, tal. Como que você pode utilizar e por quê? O folder é um material que geralmente é aquele material que vem com a dobrinha. Isso é folder, tá? No folder você apresenta a tua empresa, teus produtos, teu serviço. Nem sempre o folder ele é utilizado como promocional, porque é algo que a pessoa guarda, leva, enfim, tem referência do que, como se fosse um portfólio. Não que você não possa, você pode utilizar de N formas aí, tá? Aí você tem o flyer. O que é o flyer? É aquele panfletinho menorzinho, né? O flyer vem de uma denominação que tipo voa, né? Por isso que ele chama de flyer, aquelas divulgaçõezinhas que as pessoas distribuem, assim, às vezes, enfim, jogando, tal, por isso que, né, flyer. Mas esse tipo de material é um material mais promocional, que você quer divulgar, sei lá, um lançamento, uma oferta de final de semana, tá? Aí nós temos, por exemplo, o folheto, que é muito usual dos mercados. O folheto é maior, aí o que acontece? Geralmente ele tem o tamanho de 1:4. Mas você pode mudar esse padrão também, tá? O folheto, ele não precisa ser necessariamente nesse formato. Mas pode perceber que o folheto, às vezes, ele é mais fininho, ele é até num papel tipo jornal, tal, porque é algo que vai ficar descartável depois. Mas geralmente as pessoas usam para promover produto, preço e massivamente. Já o folder nem sempre é massivamente. Você já viu alguém distribuindo folder massivamente? Não, porque ele é um material mais elitizado, tá? Você não distribui assim, é um material que você pensa para quem você quer distribuir, quem que você gostaria que levasse aquele material. Então, cada material tem uma estratégia. Outro tipo de material impresso, por exemplo, é o outdoor. O outdoor são aqueles painéis de grande formato, ele tem 9x3, né? E você consegue impactar rapidamente o teu cliente. É o tipo de mídia que já não dá para colocar um monte de promoção,
Porque outdoor é algo para você bater o olho e conseguir ler em 3 a 4 segundos. Tá? Então, é uma frase de impacto, enfim, o layout tem que ser muito bonito. Às vezes a pessoa coloca foto do ambiente interno, ou seja, você vê tudo e não vê nada. Então pense assim, sempre para o outdoor, menos é mais. Pense na palavra-chave, às vezes no telefone, o endereço ali de rede social, enfim, mas tem que chamar a atenção, tá? Aí você tem, por exemplo, mala direta. O que é mala direta? Provavelmente algum dia você já recebeu algum impresso com o teu nome personalizado ali. E aí às vezes o presidente lá assina lá, mandando um abraço para você. Isso é uma mala direta, é uma ação que a pessoa faz e vai direto para o seu nome. Mala direta, ou seja, é diretamente para você. Outra mídia muito legal, dependendo do estilo, enfim, do perfil do teu negócio, são as revistas. As revistas, elas são um material impresso, é um material mais elitizado, é um material bem durável, porque às vezes você compra uma revista, você fica com anos com aquela revista. Você vai numa clínica médica, você vai num salão de beleza, enfim, tá lá a revista, você fica folheando. Então é algo muito durável, é um investimento mais alto, obviamente, mas é um investimento que vale muito a pena, tá? É bem durável mesmo. Em contrapartida, nós temos uma outra mídia que é o jornal, que é uma mídia interessante também, mas ela é uma mídia dinâmica. O jornal você comprou aquela semana, na outra semana aquela notícia já está obsoleta. Então aquele jornal vai virar material de embrulho, papel de chão para, enfim, pintar a casa, mas é um material interessante. Veja bem, quando eu mostro essas diferenças de material, eu não estou dizendo para você que um é melhor que o outro. Nós devemos investir estrategicamente. Então, o que vai impactar esse material? Eu estava montando uma campanha para um cliente e o que essa cliente precisa? Precisa de uma marca nova e precisa fazer o lançamento do espaço. Aí, o que eu identifiquei? Falei, bom, precisamos fazer o lançamento. Precisamos de uma marca legal. Aí, perguntei para essa cliente, falei, você quer algo colorido ou você quer fazer um baixo investimento? Aí nessa conversa, Estela, não gostaria de investir muito em material nesse momento porque já gastei muito com a loja, tal. Eu falei, então vamos fazer um negócio que fica sofisticado, a gente pode usar um material reciclado, mas a gente coloca uma cor só, eu acho que vai dar um casamento perfeito, vai ficar bonito, sofisticado, chique e ao mesmo tempo não vai ficar tão oneroso. Mas aí o que eu falei? Mas eu acho importante a gente fazer massivamente folheto para realmente massivamente na cidade, porque tá um momento de concorrência muito alta de vendas desses produtos pela internet, com essa minha cliente está lançando também. Então já vamos fazer uma mídia de combate, folheto. Outra coisa, você precisa conhecer a cultura aí da tua localidade. Uma coisa, por exemplo, que na minha região dá bem certo, carro de som e faixa. E algumas cidades não têm aceitação. Algumas outras cidades que eu atuo aqui, por exemplo, aceitação muito grande para outdoor, por exemplo. Então você entende a cultura da tua realidade e vê o que dá um resultado rápido. Estela, eu quero fazer só jornal. O que eu vou falar para você? Você precisa ter estratégia. Hoje você trabalha com uma mídia só, às vezes é muito arriscado. O teu cliente, se você não alcançá-lo por aqui, você alcança ali, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre mídias eletrônicas. O que são mídias eletrônicas? Rádio, TV, internet, próprio carro de som, enfim. Como que você pode atuar com essas mídias? Fundamental. Marketing 4.0, que são as mídias digitais de rede social, Google, YouTube, Instagram, Facebook. Isso são mídias que elas são interativas, elas são rápidas e são dinâmicas. E é importante você aprender a trabalhar com essas mídias. O custo é baixo para você e você consegue fazer algo espontâneo. De repente chegou um produto aqui na minha loja, tal, fresquinho, quentinho, e eu já quero promovê-lo. Assim, pessoal, vocês não acreditam que acabou de chegar aqui. Olha esse chinelinho, que graça. Ele canta, dança, brilha no escuro. Então você sai na frente com algumas informações. É claro que estou usando um exemplo super fictício e tal, mas só para realmente elucidar que você pode fazer com que tudo do teu negócio vire um produto vendável, tá? Algo que criar benefício, criar conteúdo. Quando eu falo de mídia digital, pessoal,
Se você só faz publicidade, propaganda, tal, fica cansativo. Para ficar interativo, você tem que criar algo que é útil. Por exemplo, eu falei do chinelinho. Ah, esse chinelinho assim, assim, assado. E se de repente for assim, pessoal, esse chinelinho não é um chinelinho qualquer. Esse chinelinho, ele tem algumas bolinhas que traz descanso para os seus pés. Ele melhora a tua circulação. Então, o que eu estou mostrando? Que ele tem um benefício. Ele deixou de ser uma propaganda, ou seja, essa publicidade deixou de ser apenas uma divulgação do chinelinho lindo, maravilhoso, e eu passei a transmitir para você um conteúdo útil. Isso que a gente chama de marketing de conteúdo. Só publicidade cansa, pessoal. Então precisa ter atrativos que a pessoa tenha motivo para voltar. Você deixa de ser só fazer uma venda e você passa a fazer uma consultoria para o teu cliente, tá? A resolver problemas, a trazer soluções. Outra coisa bem interessante, eu não sei como que é o teu negócio, mas é você investir no Google também, de forma que quando a pessoa procura lá você no Google, ela encontra a tua localização, já vê onde é a tua loja. E ali no Google também você tem algumas possibilidades de pontuar também benefícios, produtos, serviços, enfim. Isso torna o teu negócio mais vendável também. Se você quiser ficar entre os mais buscados lá, você precisa investir uma verbinha e tal, mas show de bola, vale super a pena. Outra coisa que eu quero falar com você sobre TV. Nós temos 3 tipos de TV. Nós temos TV canal aberto, canal fechado e nós temos TV que é mídia indoor. TV aberta é aquela que não é paga, que todo mundo tem acesso, você consegue alcançar um público aí massivamente. Hoje, assim, um público até mais popular, você consegue um público mais elitizado quando você pega os programas, por exemplo, jornalismo, entrevista, tal, programas mais noticiosos. O canal fechado, você trabalha com um público mais elitizado que quer assistir um produto naquele formato. Então, de acordo com o tipo do teu negócio, vale a pena você repensar qual mídia é legal você investir, tá? Outra coisa interessante também são as mídias indoors. O que são as mídias indoors? TV indoor, por exemplo. São TVs que ficam em estabelecimentos de alto fluxo. Então, a pessoa tá lá numa fila, por exemplo, ela começa a ficar estressada. Vê celular, olha para o lado, não passa o tempo, tal. Quando você começa a passar propagandas ali da tua cidade, enfim, as pessoas vão ver as localidades, as lojas da cidade, os amigos ali, enfim, passando no comercial, um cliente que ele é, minha vizinha lá no comercial X, tal. Isso cria uma aproximação muito grande e fica muito interessante porque aquele momento que era um momento, não vejo a hora de, enfim, o caixa me chamar, ele se entrete com aquilo e passa a ser positivo aquele momento para ele. E aí a tua marca passa a fazer parte de um momento positivo, de uma boa lembrança. É bem interessante esse tipo de mídia também. E aí você pergunta assim para mim, Stella, com a entrada da internet, tudo isso tá tendo... traz o resultado como trazia antigamente? Pessoal, traz, só que o formato mudou. Hoje eu não vou falar para você invista tudo em TV, não. Faça uma estratégia de marketing com mídias integradas. Rádio, TV, jornal, claro, você pontuando o que está dentro da tua realidade e que atende a necessidade daquela campanha. Mas, por exemplo, se TV não fosse algo bom, por exemplo, as próprias mídias eletrônicas não investiriam na TV. Mercado Livre, Submarino, eles fazem divulgação na TV. Informando. Então, se não desse resultado, vocês acham que eles estariam lá? Então, para repensar. Pense sempre no mix de mídia, tá? TV também tem algo muito interessante que é merchan, né? O merchandising. Você pode estar dentro de programas com a tua marca, com o teu produto, enfim, promover ali, humanizar mais a apresentação do teu negócio. TV, você trabalha com secundagem. Então, por exemplo, você pode fazer filme de 15 segundos, 30 segundos. Agora, se você for fazer rádio, que eu acho bem bacana, porque hoje todo mundo tem carro, todo mundo anda o tempo inteiro com o rádio ligado, ou se às vezes está em casa, está ouvindo alguma coisa, ou se você entra numa empresa, hoje as empresas deixam, né, os rádios ligados, tal. Tem vários formatos de rádio. Mas é interessante, porque música é um negócio que mexe muito com a emoção das pessoas. Por isso que as pessoas são tão apaixonadas por rádio. Rádio, geralmente, o formato é 30 segundos.
E, por exemplo, TV você tem um apelo visual e o auditivo. Rádio você não tem um apelo visual. Por isso que ele é mais longo, porque você consegue expressar um pouco mais aquilo que você não conseguiria expressar através de imagens, tá? E aí você tem outras mídias aí, carro de som também. Stella, quando que eu faço carro de som? Se você trabalha promocional, é bacana, tá? Mas sempre com bom senso. Se você faz carro de som e às vezes é muito alto e passa direto, tal, de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite, acaba cansando demais as pessoas. Então aquilo que era para ser positivo, às vezes acaba não sendo positivo. Então fica atento nisso. Mas, por exemplo, você vai fazer uma promoção, sei lá, da tua feirinha e é só esse final de semana. Anuncia e informa mesmo. Pessoal, é só até sábado, então espero você, não perca, promoções imperdíveis, só até sábado. E você pode até falar preço se você achar que é interessante. Claro que tudo isso, gente, você tem que estar... o marketing, o que é o marketing? É uma estratégia de vendas, tem que estar ligado o que está acontecendo ali no teu entorno, na tua concorrência. Outra coisa muito legal, pessoal, quando você for desenvolver a tua estratégia e toda a tua comunicação visual, precisa ser bonito, precisa ser... Às vezes a gente quer colocar um mundo ali, aí as pessoas vê tudo e não vê nada. Então uma dica que eu dou para você, pesquise empresas de grande porte, não fique só inspirado no teu miolo, sabe? Você tem que se inspirar nos grandes. O que acontece? As grandes empresas, elas já têm muitos estudos, quando uma empresa divulga alguma coisa, ela já sabe o que é tendência, cores, produtos de lançamento. Então esteja antenado com isso, que é bem importante. Bom, pessoal, então dividi um pouco aí das regras de sucesso aí para você levar o teu negócio, ganhar mais dinheiro, fidelizar o seu cliente, fortalecer aí se de repente você teve algum probleminha aí, através de ações diferenciadas você consegue sim mudar aí esse relacionamento com o cliente e voltar realmente a tê-lo de volta no seu negócio também. Convido você mais uma vez, envia perguntas aí para mim, se você cria algumas ações, quer compartilhar conosco também, é bem bacana. Como eu digo sempre, eu não estou aqui só para dividir, eu aprendo muito, né, com essa troca de informações, é bem importante. Pessoal, então estamos finalizando, quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Pedir para você compartilhe comigo as histórias que você vem vivenciando aí no teu negócio, o que você vem praticando, o que está dando certo, o que não está dando certo, se esse vídeo somou para você, enfim, o que te trouxe de novidade. Grave vídeos, mande para mim, que vai ser um prazer eu estar compartilhando também com os seguidores. E mais, eu convido você, siga as minhas redes sociais, Stella Lima, Regras de Sucesso. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, toda semana tem vídeo novo. Clique aí no sininho para você estar recebendo esse material. E se você também tiver, às vezes, alguma dúvida, quiser fazer um bate-papo, é muito legal. Então, manda a sua dúvida, que a gente vai estar gravando mais conteúdos aí para estar trazendo sempre novidades, para estar somando para o seu negócio. Tá? Não é porque você às vezes é uma empresa de pequeno porte que você não pode pensar grande. Você pode pensar grande, você deve pensar grande, porque você nasceu para ser um vencedor, tá? Então, muito obrigada pela confiança e até o próximo vídeo. Grande beijo, até mais, Deus abençoe.